Bom dia, muito bom dia, queridos ouvintes e amigos da Rádio Mundial. Estamos aqui, mais uma sexta-feira, são 6 horas da manhã, e eu sou Ademir Serafim Júnior. Sou João Paulo Miranda. E nós somos o projeto Semente Abstrata, trazendo aqui o nosso programa no formato de rádio, toda sexta, aqui no 95.7 FM. Para acompanhar, para rever, para ver um pouco do material que nós temos produzido desde a época do Núcleo 137, dá uma fuçadinha nas nossas páginas, nas Uma redes investigada. sociais. Dá uma investigada. Pô, eu ainda... É a força do hábito. Dá uma investigada, dá uma... Como é que chama? Pesquisada. Não, e tem outro termo. Perquirida. Dá uma perquirida nas nossas páginas, nas redes sociais. Primeiro no Facebook. facebook.com/semente abstrata. YouTube. youtube.com/semente abstrata. Todo domingo. O programa feito aqui na rádio é postado no YouTube. Então, tá na correria, não conseguiu acompanhar ao vivo da rádio, quer depois ouvir ou quer rever o programa, só olhar lá no YouTube, todo domingo, depois da sexta-feira em que nós veiculamos esse programa, será postado no YouTube. E os podcasts também estão disponíveis no site da Rádio Mundial. É só acessar www.radiomundial.com.br. Lá você pode encontrar, baixar os podcasts do Semente Abstrata. E nosso Instagram com conteúdos diários. Instagram, @Semente Abstrata. Qualquer outra coisa, você tem uma dúvida, alguma coisa não ficou clara no programa, ou quer sugerir, ou mesmo criticar. E, gente, por favor, critiquem. Muitas vezes as pessoas mandam algumas críticas absolutamente construtivas que realmente ajudam. É o próprio caso do Fuçá e algumas outras coisas que nós temos aprendido ao longo desses anos. Qualquer crítica vinda com um viés construtivo, ela é sempre positiva. Certo? O que nos pode é maldade, né? Manda um e-mail para sementeabstrata@gmail.com. Vem trocar ideia com a gente. Certo? É isso aí. Ô, João. Último programa do ano, hein? Aquela semaninha entre Natal e Ano Novo. 28 de dezembro, né? O pessoal deve estar nessa hora acordando para ir para praia. Opa! Para ir para o campo, para viajar. Aproveitar esses últimos dias do ano para fazer esse balanço geral, né? E eu acho legal... legal... Do ano fiscal, né? Ah, sim. Isso é bem importante comentar. Né? Provavelmente aí nós vamos começar agora na transição do Ano Novo astrológico. Começa com o ano de Marte, né? Começa agora, 21 de março, aí saímos de Júpiter, saímos dos domínios de Júpiter e vamos entrar no mundo de Marte. Se preparem, tá? Por um lado, Marte traz muita coragem, né? Muita iniciativa no aspecto positivo da coisa, mas também no aspecto negativo traz bastante conflito, traz quebras, rupturas. Quebras, né? Vamos ver como a gente vai vibrar isso aí. A gente vai falar bastante, né? Vamos fazer até um programa sobre isso. Vamos sim. Ô, João. Tá todo mundo perguntando, muito falando, tá todo mundo... Aí, esse ano de Marte e tal. Pô, 2018 foi um ano de Júpiter, né? Que é um planeta, a princípio, benevolente. Aí tá todo mundo terminando o ano aí meio combalido, né? Meio com... Aos trancos com e umas barrancos. Dores, né? Lambendo as feridas, né? É engraçado como as pessoas polar, né? têm medo de Marte e de Saturno, né? Com certeza. Aí é uma besteira. Assim, né? Não, faz parte que são planetas com uma tônica mais rigorosa, mas tudo é polar. Não necessariamente ruim. Não, né? Exatamente. Ô, John, vamos fazer o seguinte? Oi. Vamos com tudo no que a gente veio fazer hoje aqui, porque o tempo ruge, né? O tempo ruge, caramba, tempo ruge 4 aqui, minutos. E a gente tem um arquétipo para tentar desenvolver aqui com vocês. Vamos. No programa de hoje nós vamos dar sequência a uma série de programas que nós temos trabalhado aí ao longo das últimas semanas. Nós começamos a fazer uma rota do tarô. Uma pequena rota do tarô, né? Desenvolvendo um pouco o conceito dessa ferramenta arquetipal, contando um pouquinho da história. Fizemos o chamado arcano número 1, o mago pelotiqueiro, e na semana passada concluímos parcialmente a papisa, ou a sacerdotisa. Certo? Certo. Hoje, a sequência lógica, então, é nós conversarmos sobre o arcano 3, a imperatriz. A imperatriz. Vamos entender um pouco do simbolismo disso, um pouco do arquétipo e do que ele nos traz, tanto como uma ferramenta de reflexão, como também
uma etapa do período evolutivo, Sim. uma consciência que faz parte da nossa constituição e de muitas outras coisas. Nossa, é riquíssimo também, né, esse arcano. É lindo. João, então vamos Vamos lá. primeiro, eu queria que você começasse, nós até pontuamos isso na semana passada, fazendo aquela ponte do arcano 2 para o arcano 3. A gente comenta, primeiro nós especificamos que a papisa é a própria representação da mecânica da polaridade. Né? Ela, de certo modo, é uma contraparte do arcano 1, ou seja, enquanto o 1 é a mecânica da criação, o 2 é a mecânica da realização através da polaridade. Explicamos um pouco mais até da importância disso no nosso processo de iniciação, ou seja, na lapidação de mente e de emoção, o trabalho da nossa alma para que consigamos estabelecer aquela conexão com o espírito, ou seja, enxergar o que está atrás do véu da sacerdotisa. Trabalhando a nossa lua, né? Muito bem Nossos lembrado. aspectos lunares. Lembrando que é um arcano regido pela lua. Sim. E uma coisa bem legal que você nos trouxe é... Você citou aquela esfinge que encontra-se embaixo dos pés da sacerdotisa. Explicou um pouco também que essa esfinge representa a própria humanidade num período evolutivo já passado, né? Ou seja, era uma esfinge ainda rústica, uma esfinge ainda com muito a ser lapidado. Agora, como a transição para esse arquétipo do arcano 3, já por sua vez regido por Vênus, ou seja, Lua é o arquétipo que regia uma humanidade, vamos falar assim, num terceiro estágio de consciência. Terceiro estado de consciência. Nós agora temos toda uma relação com Marte, que você pontuou ainda o arcano 11, a força, a alma da Terra. E agora chegamos nesse arcano 3 aqui, como que seria o que é, na verdade, a consciência responsável pela humanidade num quinto estado de consciência. Perfeito. É isso aí. Vamos lá, então. Vamos lá. Tempo ruge mesmo, em 7 minutos. Mas vamos lá. Bom, fazendo uma pequena recapitulação. Então, arcano 1, a origem, o espaço sem limites, a substância, a unidade. A unidade que, para se manifestar, depende da polarização que se dá com o arcano 2. Uhum. O arcano 2 aí como um aspecto feminino, realmente. Né? O arcano 1 como o Adam Kadmon, o andrógeno. Houve até uma polêmica, eu vi alguém falando, né? Poxa, mas se é andrógeno, como o princípio é masculino? Pois é. O princípio é masculino, né? A ideia é como a ideia, mas é um andrógeno. Né? Aí o arcano 2 como a Adam Hev, como a polaridade, como um aspecto feminino no seu sentido receptivo, o segundo trono, regido pela Lua. E o arcano 3 como uma representação também do terceiro trono, da manifestação, da realização desse processo, o coroamento desse processo. Aí já é o aspecto feminino como atividade, como geração. Nós podemos fazer uma associação também do arcano 1 como o atributo da vontade universal, o arcano 2, o amor, sabedoria, o arcano 3 como atividade. Né? Ou fazer a própria conexão com toda a questão da trindade, das trindades, né? Na egípcia, Osíris, Isis e Horus, na hindu, Brahma, Vishnu e Shiva, enfim. Né? Causa, lei e efeito. Causa, lei e efeito, pai, mãe e filho, pai, filho, Espírito Santo, enfim. Né? Dá para fazer aí diversas acepções. Mas, de qualquer maneira, o arcano 3, ele revela o aspecto feminino no seu sentido gerador e no seu sentido da mais absoluta elevação e pureza. Porque é um arcano regido por Vênus, e Vênus representa o aspecto feminino elevado. Né? É o mais elevado aspecto feminino. É a Lua em sua oitava acima. Superior. Na sua oitava superior. Tanto que representam, né, a sacerdotisa e a imperatriz, duas facetas, dois atributos do princípio feminino, sendo que o arcano 2, a sacerdotisa regido pela Lua, rege o que nós chamamos do zodíaco lunar, ligado ao humano, ao aspecto humano realmente, jiva, humano,
que vai dos signos de Áries até Virgem, do primeiro ao sexto Os signo. primeiros 6 signos. Regidos pelo arcano 2. A Lua é a senhora desses 6 primeiros signos. O arcano 3, ele rege o que nós chamamos do zodíaco venusiano, que vai do signo de Libra até o signo de Peixes, do 7º ao 12º signos. Né? Isso é parte de astrologia e tarô, enfim, das ciências ocultas mesmo. Né? E que trata, o arcano 3, ele trata já não especificamente do aspecto humano, mas como você bem trouxe, é do humano angélico entre aspas, andrógeno, a nossa futura existência, né? É o mental abstrato, é o mental superior, é o Akasha. Então, o arcano 3, a imperatriz, ela representa o Akasha, né? Ela representa, por isso que ela, a mãe divina, até trazendo um pouco da questão da cor também, né? Como o arcano 3 representa a mãe divina como princípio gerador, né? Ela é representada pela cor azul, né? E a cor azul é uma cor ligada a Rajas, ao segundo trono, e é a cor que representa esse aspecto da mãe divina, que se reflete no mar, né? É verdade. Como aí o mar sendo mar, Maria, né? Maria, Miriam, a raiz é sempre a mesma, representando então a projeção do segundo trono do mundo da Mãe Divina na Terra através dos oceanos, do mar, enfim. É o próprio aspecto do que nós chamamos de lei, ou ainda numa outra tríade, é toda a força de criação, né? Com certeza. Ô, João, é a matéria, né? É a manifestação, é o 3. Uma coisa bem legal que você comentou, e eu queria só complementar, a respeito daquela dúvida que nos perguntaram, poxa, como que o arcano 1 é um aspecto andrógeno se é a carta do pai? Só que, observem, é uma figura andrógena que representa o aspecto do pai como força criadora, mas qual que é o fogo cósmico que espalha toda a criação no universo? Chamado de Forrat, que em uma de suas interpretações é um princípio feminino. Então, todas essas questões trabalham juntas, simultaneamente. E aí, no plano da manifestação, há essa segregação que, com muita reflexão, a gente começa a sacar um pouco essa ideia. Você pode até trazer um pouco dessa questão do androgenismo para o próprio arcano 3. O arcano 3 é um arcano feminino, não é? Aparentemente, sim. É uma figura feminina que é mostrada, não é? É um arcano regido por Vênus. Vênus é o aspecto feminino no seu ponto superior, né? É o aspecto superior feminino. Ela representa, lembra que no arcano 1 tem a tacinha ali, né? A taça que representa o próprio Santo Graal, sim, né? O Graal é feminino, né? Então o aspecto feminino superior é o próprio Santo Graal. Só que se você fizer uma associação desse arcano 3 com o terceiro trono, você pode aí colocar o terceiro, o ponto do filho, como Marte. Aí Marte é masculino. Então, sim, aí você faz a conexão. Sim. Né? Sem contar, os arcanos não são estáticos. De modo algum. Né? Sem contar a própria correlação que dá para ser feita do arcano 12 e do arcano 21 com esse arquétipo aqui. Que a gente ainda até vai falar sobre isso. Uma coisa que eu não queria esquecer, recentemente eu estava assistindo uma série no Netflix que chama Vikings, ou Vikings. E eu achei muito interessante que está numa temporada que está num conflito entre os católicos e os pagãos. E uma hora dois personagens começam a discutir, um trazendo a sua visão católica, outro trazendo a visão da mitologia nórdica, do panteão nórdico. E é muito engraçado que o personagem católico, para descrever a Virgem Maria, ele se refere a uma mulher com o sol sobre a cabeça, desse sol saem 12 raios e ela tem os pés sobre a lua. É a exata descrição do arcano 3. Que coisa de pensar, né? Poxa, teoricamente, os arcanos representam arquétipos pagãos, que não tem nada a ver com toda a lógica cristã.
Mas percebe que, de certo modo, o arcano 3 descreve Virgem Maria. É o arcano da Virgem Maria. Só que olha como Arcano a coisa... de Alamirá. De Alamirá. Olha como a coisa pode bagunçar, João. O que rege? Qual que é o planeta que rege o arcano 3? Vênus. É Vênus. Vênus não é a estrela da manhã? A estrela da manhã não é, numa visão esotérica, o próprio arquétipo de Lúcifer? Sim. Num aspecto, vamos dizer assim, com a consciência recobrada. Sim, sim. Num aspecto agora não mais Um opositor. aspecto não caído. Não caído. Muito É, bem um aspecto colocado. consciente. E isso nos Lembrando remete que Lúcifer significa etimologicamente o portador da o luz. portador da luz. Que no Apocalipse há uma referência de Jesus como Estrela da manhã. a estrela como, da manhã. como quinto princípio. Exatamente. Como E Vênus. sabe uma ferramenta que eu acho bem interessante para interpretar tudo isso? A noção de Vênus como no que nós entendemos como a antropogênese, a criação do homem, a queda das hierarquias angélicas, né? Que é a Guerra dos Céus, a Taraka Maia, Queda na Lua, né? a queda na Lua, das hierarquias do que seria um quinto sistema evolutivo. Observa que o arcano 3, a imperatriz, tem um cetro que, de certo modo, está apontado a base dele para a região genital dela. Uhum. É muito interessante observar como essa noção venusiana nos remete à genética. Quando a gente fala, por exemplo, da camisinha, é camisa de Vênus. Vênus. Uma doença sexual é uma doença venérea. E o próprio, se eu não me engano, o elemento de Vênus é o cobre? É o cobre. É o cobre, É. que tem também uma própria relação com, se eu não me engano, os tratamentos que eram dados às doenças Sim, venéreas. as doenças venéreas, claro. Né? Sempre é baseado no cobre. Então é bem interessante. Hoje é sexta-feira, né? Dia de Vênus. também. É dia de Vênus opa, também. Tá tudo conspirando a favor. É muito interessante observar esse arquétipo. Só que também é importante, até se eu não me engano, na época do Núcleo, nós fizemos alguns programas comentando sobre essa questão do sexo, falando um pouco dos chamados mistérios do sexo, como a própria ferramenta utilizada para resultar na evolução genética da humanidade, de modo consciente, não de modo inconsciente, como aconteceu Porque a queda das hierarquias de Vênus, elas trouxeram o quê? A modificação através da genética. Da genética. E é sempre assim, Da já genética. É sempre através da genética. Então, olha que interessante. Porque a gente está conversando aqui sobre duas coisas. Primeiro, aquele princípio superior que você comentou, atividade. Ou seja, é o trabalho da realização. É o trabalho na matéria. Agora a gente está falando também sobre uma mistureba que deve estar deixando muita gente com macaquinhos no sótão. Porque a gente está falando aqui do arquétipo de um quinto estado de consciência. Nós estamos falando, de certo modo, da própria Virgem Maria e da evolução da humanidade, da hierarquia Jiva, pelo sexo. Tá tudo conectado, né? Mas é muita coisa aparentemente desconexa. Mas tá tudo, mas é só aparentemente. Né? É só aparentemente, porque você vê a conexão com o próprio Arcano 2. O Arcano 2, a Lua, né? A sua parte inferior, vamos dizer, a parte sombria da Lua não representa o aspecto lilithiano, que é o aspecto luciférico revoltoso, bestial que caiu com a queda que veio com a queda das hierarquias. Ao mesmo tempo, uma parte das hierarquias caíram conscientes, vieram conscientes, doaram o mental, né, as hierarquias assúricas doaram o mental e trouxeram essa evolução, esse aprestamento da evolução através da doação do mental e da separação dos sexos, né? Aí ficando a parte feminina regida por Vênus e a parte masculina regida por Marte. Sim. Né? E gerando aí o próprio princípio que nós falamos da egoidade. E toda essa modificação, né, foi feita através da genética. Tanto que nós somos, todos nós humanos, nós temos DNA venusiano, angélico. Né? Nós somos muito parecidos com os Vênus, mas não é que tenha um povo lá que vive em Vênus, né, que a gente vai lá em nave, não. É um futuramente a Terra, a evolução será Vênus. É um quinto estágio, é um quinto
processo, né? É o processo referente ao futuro. Dá um pouquinho de nó na cabeça, mas faz parte. Mas E isso você tá falou, isso tá tudo representado no tarô. até a hora que você também designou esse arcano como a própria representação daquilo que a gente chama de mente abstrata, o Akasha. O Akasha Né? Ou como alguns até poderiam falar, o misterioso inconsciente coletivo. Com certeza. Essa é a própria representação desse quinto estado de consciência. E é curioso porque a letra hebraica Gimel, né, que ela tem um duplo significado, camelo, né, mas também garganta. E o chakra laríngeo, o Vishuddha, representa o quinto estado de consciência, representa o Akasha, representa a ponte, né, entre o superior, o espiritual e o material ou quaternário. Olha a bagunça. A ponte entre o material, não, entre o Antakarana, quaternário e né? o espiritual. Uhum. A garganta, com o chakra laríngeo, é a origem do verbo, que se manifesta na boca que no é templo, Beit, que é o lua. Beit, a letra hebraica que rege o arcano 2. O arcano 2 que nós falamos na semana passada. Então, apesar de o arcano 3 estar com os pés sobre a lua, dando a entender que é uma etapa superada, é uma etapa que já foi transformada em consciência, é premissa para que nós consigamos trabalhar esse quinto aspecto, que nós tenhamos o anterior plenamente harmonizado. E evidencia que nós temos esse potencial. Que esse potencial está aí para ser trabalhado. Né? Todos nós, todo ser humano, ele tem esse potencial para se trabalhar o quaternário, né? Equilibrando-se para atingir o quinto estado de consciência, que é representado aí, né, pelo pezinho da imperatriz sobre a lua. Sim. Né? E é curioso também, só fazendo uma conexão aqui com o que você falou, só para não perder, que você estava falando lá da série dos Vikings, né? Eles estavam falando justamente dessa representação, que a Virgem Maria é representada por uma figura que é o próprio Arcano 3, está no Apocalipse. Capítulo 12, vai lá e lê o capítulo 12. A mulher vestida de sol. 2, 1 mais 2. Com 12, exato, 3. E com 12 com um raio, né? Com uma auréola com 12 estrelas, né? Quer dizer, tá ali, tá no São João Evangelista, não estava louco, né? E todo o Apocalipse, como um livro sagrado e hermético, existem 22 capítulos que existe uma relação direta com os 22 arcanos do tarô. Diretíssima. Né? Então, ele mostra que o arcano 3 representa a Lamirá, representa a mãe, o princípio feminino, representa a mãe dos avataras. Representa Maria, né? Representa Maia, representa a deusa Lakshmi, todos esses, o aspecto feminino superior, né? As deusas gregas como Ártemis, né? Como Deméter, enfim. Afrodite, pois é, Afrodite que representa Vênus, né? Que é a correspondente de Vênus, Afrodite que é nascida da castração de Urano por Saturno, né? Olha só. Do sangue do sangue dos testículos de Urano surge Afrodite, que é Afrodite Urânia. Urânia, Afrodite, o Vênus representando aí o céu, o seu aspecto superior, né? Saída das águas do mar, das espumas, saída do sangue dos testículos de Urano. Existe a Afrodite Urânia e que fala a Afrodite Pandêmia, que é a filha de Zeus e Dione, que aí é a senhora dos amores carnais, vamos dizer assim, é ligado ao sexo. Ligado ao sexo também. Entendeu? Olha só. E é bem interessante até quando você fala que uma Afrodite veio dos testículos de Urano, que é o próprio regente do arcano 18, que é o arcano da Lua. Da Lua. Então é interessante observar a própria transição nesse arquétipo, vamos dizer assim, afroditiano, de uma transição para uma Afrodite lunar, para uma Afrodite devidamente venusiana, até chegar na noção do que seria a fusão de Afrodite com Hermes, que é o hermafrodita ou o andrógeno perfeito. O andrógeno perfeito. Que está ali, você pode fazer a conexão com o arcano 19, o Sol, que nós vamos falar, com o próprio arcano 21, 22, né, que é o mundo, né, que é a esfinge desvelada. Enfim, esse arcano é um arcano muito bonito. O arcano representa, como nós vamos já deixar uma conexão
com o próximo programa, né, que nós vamos falar do imperador, ela como imperatriz, ela é a rainha de Melquisedeque, né? Então ela é o aspecto feminino do rei do mundo. Ela é a rainha, por isso que ela é a Lamirá. Ela é a rainha do mundo. Ela é a rainha de Melquisedeque. Por isso que ela tem o cetro, né? Ela tem o cetro e ela tem um brasão, um escudo com uma águia branca, né? E ao lado dela tem uma flor de lis, uma flor, um lírio, na verdade, um lírio que representa a pureza, então o aspecto feminino superior. É a Maria de todas as Marias, a mãe dos avataras, né? E a águia branca representa o poder, né? E na parte alquímica é o que a gente chama de albedo, né? E tal. Mas que aí a gente vai ver no arcano que vai ter uma conexão legal com o arcano 4 que a gente deixa para o próximo programa. Fechou? Acho que deu para dar um geralzão aqui. Um super geralzão. E nos perguntem. Aí qualquer coisa no próximo programa a gente acrescenta alguma coisa aqui. A gente vai fazendo os ajustes. Só fazer mais um, a gente faz. João, obrigado. Obrigado, né? Obrigado a vocês que nos acompanham. E não percam, sexta que vem, 6 horas da manhã, estamos de volta. Feliz ano novo. Feliz ano novo e até a próxima. 2019 maravilhoso para todos nós, né? Isso aí. Se a lei quiser e vai querer. Valeu. É isso aí.